Estamos começando Conjuntura aqui pela TV Marca nas 25 e 525 da NET. Hoje vamos conversar com Carlos Jorge Silva, ele que é secretário de Assistência Social de Maceió. Vamos conversar também com Irineu Torres Filho, presidente do Sindifisco, Sindicato do Fisco daqui do estado de Alagoas. E também com o analista político Marcelo Bastos. Até já. Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. O nosso primeiro entrevistado nesta edição de Conjuntura é Carlos Jorge Silva, secretário de Assistência Social da Prefeitura de Maceió. Secretário, obrigado pela presença. Eu queria começar lhe perguntando, lhe questionando a respeito das razões da sua indicação. Eu pergunto isso porque realmente era um nome que não era muito cogitado, dentre tantos que eram citados para compor a equipe do prefeito JHC. De repente, apareceu o secretário Carlos Jorge. Eu sou um paradoxo, né, dentro da prefeitura e eu também fiquei muito surpreso pelo convite e também, assim, muito a comunidade de forma geral, né, de onde eu venho, as periferias, se sentiu também muito bem representadas, né, com a minha nomeação. Como é que houve esse convite? Primeiro, houve uma interlocução com o senador Rodrigo Cunha, né, que carinhosamente já conhecia meu trabalho dentro do empreendedorismo social, né, as organizações que já faziam parte dentro do meu mix, né, de parceiros e organizações tão sérias, tão proativas. Então, aprendi todo o know-how, me construí ali dentro e por causa de um resultado, o meu nome foi cogitado carinhosamente. E dia 4, estava lá dentro da prefeitura, lá, assumindo essa nova missão e responsabilidade, né, sendo nomeado e indicado pelo próprio prefeito. Então, fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, surpreso, né, com o convite. Bom, o trabalho que você faz é da parte de inserção de jovens no mercado de trabalho, não é isso? Isso. Dentro do empreendedorismo social, a organização que eu acelerava trabalhava com 4 frentes, né? Cultura, esporte, capacitação profissional e geração de renda e também a gente já estava nos especializando em negócio de impacto social. O empreendedorismo social a nível mundo, né, existe hoje o pai do empreendedorismo social, que é o Muhammad Yunus, que é o banqueiro dos pobres, que ele é a principal referência, né, de impacto social e transformação social. Então, a partir dessa mecânica e filosofia, hoje a gente vê como os desafios a ausência, muitas vezes, do incentivo de investimento, mas o inovador é o criativo com resultado, né? Você vai fazer tudo sem nada. Então, a gente com o espírito humano alinhado, a convicção de um propósito definido, a gente vai acontecer. Em algum momento vai acontecer algo que a gente nem imagina. E hoje, essa é a minha posição, né, de secretário. É algo inimaginável e eu ainda estou surpreendido e feliz. Bom, como é que se dá esse trabalho de inserção dos jovens no mercado de trabalho? É um trabalho, assim, que até pelo nosso contexto local é muito difícil, né? Você ter acesso ao jovem ao primeiro emprego, né? Então, assim,
a gente tenta criar a atmosfera ideal. Qual é a ideal? Primeiro, as demandas socioemocionais. Muitas vezes você pega um jovem diante de um quadro, de uma periferia, que o próprio estímulo do ambiente paralisa ele, né? Não cria um ambiente emocional bom, né? Acessível. Então, primeiro você tem que ir nessa demanda. Resgate da autoestima, ressignificar esse jovem. O outro é desenvolver competências, então desenvolver habilidade. Muitas vezes até a gente provoca ele, olha, você agora vai estar fazendo o que você não gosta para alcançar o que você gosta, mas tem um processo no caminho. Eu acho que é mais desenvolver a questão das crenças mesmo, né? Colocar ele num grau de competência acessível que crie essa ponte com o mercado e depois encaminhar com o mercado esse jovem, né? E aí, claro, tem seu processo de seleção natural dentro das organizações hoje da iniciativa privada, mas a gente tem fechado grandes ciclos. Você tem ideia em números dentro da organização que acelerava, a gente no último ano colocou quase 100 jovens, precisamente 92 jovens dentro do mercado de trabalho. Para um cenário como Alagoas, numa organização social, é um baita desafio. E qualificado 600 em um ano e já dobrando esse número a partir de 2021, se eu continuasse na minha missão dentro do empreendedorismo social. Como eu estou nesse novo formato, nesse novo foco, a minha missão hoje é outra, apesar que o tema da qualificação profissional, o tema da formação profissional, o mundo do trabalho está integrado dentro do tema da Secretaria de Assistência Social. Desde quando vocês fazem esse trabalho? Dentro do empreendedorismo social, eu já atuo há 15, porque ele vem da minha história de vida. Então, o resumo da minha história de vida, minha mãe saindo de Portugal por causa da fome, chega aqui em Maceió com 13 anos, consegue emprego de doméstica, consegue vencer, né, dentro do cenário de muita crise, apesar de vencer estruturalmente, minimamente, que ela conseguia a sua casa para morar, graças à pessoa, né, que ajudou. E casou, teve o Jorginho do 0 aos 3, um pai alcoólatra. Infelizmente, minha mãe separou do meu pai. Dos 3 aos 6, mamãe tendo que trabalhar ainda e deixava onde? Dentro da favela, no barraco de um tio. E esse tio tinha que trabalhar, me amarrava na cabeceira da cama. Quando voltava para o almoço, dava a refeição, amarrava de novo. Quando era noite, soltava para devolver para minha mãe. Resumão, minha mãe se envolveu em novo relacionamento, 9 anos de idade. Qual era o contexto? Abuso sexual na infância, violência, delinquência também, em um cenário de tragédia social. Eu, particularmente, me sinto um milagre diante de tanta dificuldade. Como é que eu superei essa realidade? Uma senhorinha chamada Dona Maria Madalena pegou na minha mão e me fez dar certo. E ela usou uma ferramenta, que essa ferramenta sempre funciona, que é o amor e a compaixão. Essa ferramenta é muito poderosa. Então, a partir daquela experiência de relacionamento emocional, aquilo mudou minha vida e, graças a Deus, eu comecei a tocar como voluntário em projetos sociais e, quando foi em 2014, idealizei o Instituto, né, a qual eu era presidente, e em 2015 fundei, e ele está indo para o seu 6º ano e eu agora na minha missão. Só para fazer uma observação, por questões de compliance dentro da instituição, eu tive que renunciar a minha função de presidente dentro da instituição, que foi eleita uma nova presidência lá, para eu assumir essa nova responsabilidade da secretaria. Então, assim, estou separado hoje do tema, que foi o filho a qual eu vi nascer e crescer, mas por essa nova missão, por questões de compliance, hoje eu estou dedicado 100% na secretaria. Qual é a área de atuação dessa instituição? Hoje a gente estava na Orla Lagunar e também já atendendo famílias já do sertão, né? Então, desde a Brejal até a praça, até o Pontal, a organização já atendia essas famílias. Em números, já atendia mais de 5.000 famílias dentro do território, né? Então, assim, sempre com a prospecção de não só a parte assistencial, mas de desenvolvimento humano, né? De desenvolvimento de competências, de reposicionamento no mercado de trabalho, se houver oportunidade, ou na parte de geração de renda, né? Então, para você ter ideia, quando eu saí, eu deixei uma parceria com o BTG, né, que é um banco, é uma financeira bastante reconhecida a nível Brasil e globalmente também. E deixei já lá engatilhado a aceleração de 50 empreendedores, já com crédito de R$3.000 para cada um, para que esse crédito já fosse motivo de potencializar para os seus pequenos negócios dentro daquele território, né? Então foi muito incrível, e também outras parcerias, né, que foi acelerando dentro do território, através de uns cartõezinhos que a gente dedicou lá às famílias,
né, que poderia só comprar dentro dos negócios, estabelecimento dentro da comunidade, se potencializar a economia, geração de emprego e renda dentro da própria geografia deles. Então, isso gera um pertencimento e também mostra que, apesar do caos, a gente pode ser a transformação daquele lugar, apesar do seu contexto tão desafiador. De que forma você pretende utilizar essa experiência na Secretaria? A minha experiência veio da prática, né? Então, assim, a tecnologia social que eu consegui, né, que eu consegui levantar esse know-how de experiência dentro da Secretaria de Ampliação, né? O primeiro foco é levantamento de dados, olhar como é que está o raio social, né, o diagnóstico social dentro da nossa Maceió. São números desafiadores, né? O potencial era para ser quase 400 mil famílias dentro da 400 mil vidas, né, dentro do nosso município. Hoje só tem um pouquinho de 130 e, de fato, só assistida 55 mil famílias. Então, assim, o cenário da assistência social é muito penoso. Como é que a gente vai vencer isso? Interlocução. Né, conversar desde com a iniciativa privada, desde aquela organização que pode trabalhar as competências e habilidades na formação desse jovem ou essa família, e também até com o governo federal também, que hoje tem alguns convênios já dentro da secretaria, e também deixar aqui a oportunidade para o governo estadual também da gente dar as mãos e trazer a transformação social ideal para dentro da nossa capital. Bom, Maceió tem uma característica meio negativa, que é a quantidade de famílias que vivem na rua, dormem na rua, sim, sob marquises, embaixo de viadutos, essas coisas. Que ideia você já tem como secretário de Assistência Social para atender a essa população? A primeira coisa que a gente está fazendo é o diagnóstico. Olhar hoje como é que quais são os equipamentos, né, em relação à oferta de serviço para esse público. Hoje a gente tem os 2 centros POPs, que lá ele tem uma acolhida no dia, né, de atendimento, de amparo, que ele pode tomar um banho e também dedicar e direcionar ele para outra demanda em relação à cidadania, por exemplo. E também a gente tem uma parceria hoje, né, que existe um convênio por parte da SEMAS junto com o governo federal, que é a Casa de Rankines, que lá a gente também tem acolhida para esses moradores de rua. A gente precisa muito ampliar nossos abrigos em relação a esse tema, porque algumas demandas, muitas vezes, a Secretaria já predispõe da ferramenta, já trata com carinho e amor, quer acolher, mas muitas vezes, pelos desafios socioemocionais daquela vida, ele se sente muitas vezes angustiado de estar num lugar de referência, de amparo, né, de ter um controle, né, dentro de um acolhimento. Então, assim, é muito desafiador e a gente dedica caso a caso para resgate, mas dentro hoje da estrutura, a gente já predispõe, apesar que a gente vai precisar sim melhorar. Você já tratou dessas questões com o prefeito de JHC? Já, e também porque faz parte do plano de governo, né? O nosso lema e nosso princípio dentro da prefeitura é a gente cuidando de gente. Então a gente quer fazer isso bem feito, né? Sem ressalvas, sem limitação. Então a gente quer realmente cuidar desse tema e é uma prioridade, né, do prefeito, né? Também sobre os CRAs. Por exemplo, já há uma pesquisa sobre o CRAs, que existe 16 já dentro da cidade e o potencial seria, o ideal seria ter 40. E os CRAs são uma ferramenta de amparo social muito positivo, né? Que aí já oferta também uma ferramenta que é maravilhosa, que é o CAD único, né? Que a pessoa faz o seu cadastro lá e aí a partir dessa ferramenta vai direcionando ele para os benefícios e direitos sociais que essa pessoa tem, desde o Bolsa Família, desde a parte de habitação, desde a carteirinha do idoso, entre outras coisas e outras ofertas e ferramentas que a sociedade pode ser amparada a partir desses equipamentos. Bom, essa instituição que você dirigiu até pouco tempo, né? Agora está afastado, eu creio que ainda vai ter uma certa influência sobre ela, foi atendida recentemente, há pouco tempo atrás, pelo apresentador Luciano Huck. Sim. Como é que foi essa relação? Surpresa, porque minha vida sempre é com surpresas. O que aconteceu? Amigos há anos que me imploravam, escreve, manda, eu nunca fiz isso. E por causa de uma matéria do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né, a gente sempre com a missão e a convicção de tornar a geografia que a gente estava alocado os lugares mais inovadores e empreendedores de Alagoas, olha que ousadia. A gente, por causa dessa matéria, a gente despertou o olhar do quadro Day Wall dentro do programa, né? E aí a gente participou por um processo de seleção,
Quando foi em 2019, fomos lá gravar, mas assim, foi muito espontâneo, uma coisa não intencional, e por causa dessa entrega também da instituição, né, a gente conseguiu ser selecionado, fomos participar do quadro lá, conseguimos captar um dinheirinho lá para acelerar alguns projetos, mas foi motivo de muita alegria. Ok, nosso muito obrigado a Carlos Jorge Silva, ele que é secretário de Assistência Social da Prefeitura de Maceió, pela participação dele aqui nesta edição de Conjuntura. E sucesso, secretário. Muito obrigado. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.